Olá, eu sou o André Rosa, este é o Café PT, sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos receber o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul. Nós vamos falar sobre a proposta de redução da escala na jornada de trabalho, que atualmente é de 44 horas semanais, e de acordo com esta proposta, a expectativa é que passe para 36 horas semanais. Vamos falar sobre isso e muito mais, por isso que eu te convido a pegar o seu café, o meu já está aqui quentinho, e vamos juntos comigo, porque o Café PT está no ar. Senador Paulo Paim, muito obrigado por sua participação aqui, obrigado por ter aceitado o convite do Café PT, obrigado muito por poder discutirmos hoje sobre esse assunto tão importante, essa proposta aí apresentada pelo senhor sobre a redução da jornada, da escala de trabalho, que atualmente é de 44 horas semanais e agora, de acordo com a sua proposta apresentada aí, seria reduzida para 36 horas semanais. Seja muito bem-vindo, senador. Obrigado, André. Uma satisfação estar aqui na TV PT para falar de um assunto que faz parte das nossas vidas durante décadas e décadas e décadas, né? É bom lembrar para todos que no início do século XX a jornada de trabalho chegava a 16 horas. E, felizmente, na Constituição de 1934 foi para 48 horas. E aí eu já atualizo aí que eu fui construindo junto com Lula, Olívio Dutra e tantos outros líderes, né? Com muita peleia e com apoio do movimento sindical brasileiro que esteve conosco lá, nós ampliamos, fizemos um acordo com o centro, já que nós queríamos 40 horas e eles não queriam de jeito nenhum. Mas, felizmente, aprovamos as 40 horas, as 44 horas semanais. Não conseguimos aprovar as 40. Foi um avanço. Também naquela época eles viam que ia gerar desemprego. Pelo contrário, gerou de milhares e milhares de novos empregos. Pois é, senador, e tudo isso daí também é acarretado a muitas mudanças. Mudanças na postura do trabalhador, mudanças também na tecnologia, nesses novos tempos que nós estamos vivendo, é influenciado na qualidade de vida também da jornada de trabalho. Mas até antes de chegar nesse ponto aí, eu queria que o senhor então explicasse para todos os nossos telespectadores, para quem nos acompanha, na sua visão aí, por defender esta redução, como que isso vai beneficiar o trabalhador e também a economia, a sociedade, de modo geral, na sua visão? Eu dizer que essa luta é uma luta permanente do movimento sindical brasileiro e, naturalmente, do nosso partido. Não tem como não dizer que redução de jornada não tem uma identidade direta com o PT e com os partidos que ficam mais do centro para a esquerda, né? Veja bem, só para ser rápido, né? Além do trabalho na Constituinte, em 1994 eu apresentei uma proposta para as 40 horas, acompanhado pelo PT e o movimento sindical. Em 95, com ainda deputado Inácio Arruda, apresentei outra. Em 2003, apresentei outra. Em 2005, apresentei outra. Até que em 2015 eu apresentei, então, essa PEC que está em discussão no Senado. Tivemos, essa semana ainda, uma audiência pública. É a PEC 148 de 2015, que reduz, só para entender como é que vai ser esse processo, num primeiro momento, ele reduz de 44 para 40 horas semanais e depois ela vai ser reduzida 1 hora por ano até chegar às 36 horas. O Rogério Carvalho, o relator da nossa PEC, está com o relatório pronto e fizemos já alguns debates aqui e também nos estados. Eu fiz no Rio Grande do Sul. Há um apoio, eu diria, geral da sociedade em relação a essa PEC. Existem outras propostas, que é bom lembrar. Aqui no Senado existe a nossa e uma
um outro projeto também do Everton e um do Cleitinho, que apresentou agora esse ano. Eu quero mostrar que a luta pela redução da jornada de trabalho é tão importante que, na minha avaliação, que bom que tem projetos lá na Câmara dos Deputados, como, por exemplo, o da Érica Hilton e do Reginaldo Lopes, do PT. E aqui no Senado, essa proposta nossa de 2015, com a redução de jornada de trabalho para 36 horas semanais, mais tempo de lazer, mais tempo para o estudo, mais convivência familiar e comunitária, redução do estresse, melhora na saúde física e mental, né? E também você vai gerar, só para 40 horas, que é o primeiro momento, conforme o Diese, 3 milhões de novos empregos. Ora, num país como o nosso, que não tem como ficar fora da economia global, onde a robotização avança, as novas tecnologias avançam, cada vez a máquina vai substituindo o homem, ou o trabalho à distância mesmo, né? Então, a questão de redução de jornada é um processo natural, que o mundo todo está caminhando nesse sentido. Posso depois dar alguns exemplos, né? Como Alemanha, Itália, Polônia, Rússia, Suécia, França, Dinamarca, até a Venezuela, que já adota a jornada, e Equador, de 40 horas semanais. A gente vê então, né, que, como o senhor bem disse aí, esses países, né, que já têm essa redução, têm obtido êxito, e muito se fala sobre essa questão, né, das contratações, da economia, da geração de vagas de emprego, que é hoje um grande desafio, o mercado de trabalho, a geração de empregos, né, e há, né, quem defende, quem acredita que, uma vez reduzida, né, não teria mais vagas e não teria tanta contratação, e isso poderia influenciar a economia. O que, na verdade, isso é um mito, né, senador? É um mito, é exatamente o contrário. Se você reduz a jornada de trabalho, você abre mais vaga por turnos. Por isso que muita gente defende corretamente a questão da turno de 6 horas, inclusive, né? Porque você fazendo 2 turnos, você gerou um número de emprego muito maior e ainda, a partir daí, o círculo da economia também é fortalecido. Tem mais gente trabalhando, produzindo, recebendo, consumindo, comprando, consequentemente, e o próprio empregador do Estado também tem benefícios. Aumenta a produtividade, está comprovado em todos esses países. Eu podia lembrar ainda alguns que eu tenho aqui, como Noruega, Bélgica, Islândia, Países Baixos, Holanda, e ainda alguns países aqui da própria América Latina, que vão na mesma linha de gerar mais emprego. A medida pode criar, vou reforçar esse número, geração imediata, se passarmos de 44 para 40, 3 milhões de novos empregos formais, segundo simulação do próprios economistas brasileiros e o Diese. E ainda, se nós depois formos, como estão propondo, depois das 40, 1 hora por ano, tudo isso aí vai impulsionar o mercado de trabalho. Todas as experiências feitas no mundo e também no Brasil, com inúmeras empresas, as empresas que fizeram a experiência adotaram a jornada reduzida para 40 ou para 38 ou para 36, conforme a opção de cada país. Na Europa, por exemplo, eles já brigam pelas 30 horas semanais. Isso reflete também, né, senador, na qualidade de vida do trabalhador. O que a gente vê hoje, na atual conjuntura da escala de trabalho, a gente vê um cenário aí que realmente há esse esforço, né, de tempo maior do trabalhador, na carga horária de trabalho, menos descanso, e acima de tudo isso... Menos acidente no trabalho. Exatamente, e as empresas que não seguem isso à risca também, porque nós temos uma carga horária muito extensa e nós temos também as empresas que não seguem essa que já é muito longa. Então há se discutir também esse grande problema que a gente enfrenta hoje, né? Esse movimento da redução da jornada de trabalho
como saúde, como vida, como qualidade de vida, como a gente fala, né? Como espaço para mais emprego, como distribuição de renda. Inclusive, todos lucram, que aumenta a produtividade. Está comprovado, o trabalhador mais descansado, né? Com mais condições, inclusive pelo ensino técnico que ele vai aprofundando nas horas que ele tem fora da empresa, melhora o ambiente de trabalho, melhora o ambiente da família, melhora a saúde do trabalhador e da sua própria família. Ninguém perde. Por isso eu entendo que tem que haver, eu até falava ontem num debate que eu participei, onde eu dizia que tem que unir todas as propostas que tem, essa nossa aqui no Senado, as que estão lá na Câmara, e de outros que porventura surgirem, e nós caminharmos, que é um caminho irreversível. Para ter uma ideia, quando na Constituinte nós brigamos para chegar a 44, diziam que ia ser um desespero, ia quebrar o país. Quando foi assegurado a licença paternidade, por exemplo, para o pai, que seriam demitir todas as mulheres, porque não poderiam ter mais filhos, certos absurdos que eu vejo contar até hoje, como o salário mínimo. Eu briguei muitos anos, eu dou como exemplo para ver, o tempo mostra que nós estamos com a razão. Se o salário mínimo chegasse a $100, seria absurdo. Conseguimos chegar a $100 e no governo Lula chegamos a mais de $300. E não houve problema nenhum, não quebrou prefeitura, não quebrou empresa nenhuma por causa do salário mínimo. Pelo contrário, nós estamos trabalhando para melhorar ainda o valor do salário mínimo nessa política de inflação mais PIB. Redução de jornada é a mesma coisa. Eles criam algumas ficções, que são inverdades e começam a vender para a sociedade. Por isso, nós pretendemos fazer debates em todos os estados sobre esse tema e chamar a população para que a população cada vez mais entenda a importância da redução de jornada. Já está entendendo. Por isso, milhões de pessoas já estão fazendo abaixo-assinado e participando dos primeiros debates. E nós queremos fazer debate em todos os estados até que chegue o momento que nós vamos aprovar esse grande ganho, não só para o trabalhador, para o Brasil, para a sociedade brasileira, para os empresários, para os trabalhadores, para as mulheres que têm tripla jornada, né? Para as mulheres que são as que mais trabalham, bem dizer, e menos ganham nesse país, o salário delas, infelizmente, continua sendo menor que o salário do homem em grande quantidade. Por isso que nós, graças ao presidente Lula, aprovamos mesma função, mesmo salário, mesma função, mesma produtividade, mesmo salário. É só isso. A lei é simples. E o Lula sancionou essa lei, que foi construída junto com o Executivo e o Congresso, e até hoje, infelizmente, muitos teimam em não garantir para a mulher o mesmo salário que o homem. Por isso que a lei tem que ser clara e nítida e transparente. Primeiro momento, 40 horas e depois 36 horas, mas aí 1 hora por ano. É uma questão equilibrada que pode ser construída. E a gente faz uma pequena pausa agora, já já a gente volta a conversar mais com o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul. A gente fala hoje sobre a redução na proposta da carga horária de trabalho, que atualmente é de 44 horas semanais, e, de acordo com essa proposta, e a expectativa é que passe para 36 horas. A gente volta já já, não saia daí. Tudo sobre as ações do governo Lula, os projetos que estão movimentando o Congresso e as principais informações do partido. Se é notícia para o trabalhador e para a trabalhadora, está no jornal PT Brasil. Ao vivo, de segunda a sexta, às 13 horas, com reprise às 22 horas, direto de Brasília para todo o Brasil. Assista pelo canal do PT no YouTube, PT Sat, canal 1313, Rádio PT ou nas plataformas de streaming da Rádio PT. O que é notícia no Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras está no jornal PT Brasil.
Em 2024, a Rádio PT conquistou um crescimento impressionante, conectando mais e mais pessoas com informação e música de qualidade. De agosto a outubro, a audiência disparou, passando de 21 mil ouvintes para mais de 118 mil. A Rádio PT também faz a gestão do podcast do Lula, com mais de 720 episódios produzidos. A Rádio PT está presente em todas as plataformas. Em 2025, vamos mais longe. E você faz parte dessa jornada. E a gente volta com o nosso Café PT. Hoje nós recebemos o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul. A gente continua aqui a nossa conversa sobre a redução da jornada na escala de trabalho. Como o senhor destaca bem aí, o debate nesse momento ele é fundamental, para poder entender os benefícios que essa jornada reduzida vai trazer para o país, para o trabalhador principalmente, e para a economia, E já que nós estamos falando de debate, eu queria aí que o senhor desse para a gente uma avaliação, um panorama, de como foi esse debate, como está sendo esse debate na CCJ, e também na sua avaliação, como as duas casas, tanto a Câmara quanto o Senado, podem trabalhar em conjunto, para poder levar esta aprovação, e para tornar essa redução da jornada aí de 36 horas uma realidade. O debate ontem foi na CCJ, mas aprovamos também o debate já na Comissão de Direitos Humanos, que vai ser no dia 5, e no Assuntos Sociais no dia 9. E teremos outros 3 debates também ainda na CCJ, chamando o movimento sindical, o governo, os empresários, os economistas, os especialistas em saúde. Tem muito a ver com a saúde do trabalhador, essa questão da redução da jornada. Ontem, todos que falaram lá na CCJ, nos debates que participamos, foi muito positivo. Rogério Carvalho fez a abertura, porque ele é o relator, depois passou a presidência para mim, e ficamos lá durante 4 horas debatendo, e ficou claro para todos que assistiram, ou vão assistir ainda, pelo sistema de comunicação aqui do Senado, ou mesmo pelo nosso programa, como esse, que é um programa nacional, vão ver que é um processo natural. A história da humanidade mostra isso. Se lá atrás era 18 horas, era 12 horas semanais, 12 horas diária, depois passou para 10 horas diária, depois passou para 8, e agora é a hora de nós começarmos a trabalhar nessa visão de passarmos de 44 para 40 e ali na frente, dentro do possível, com uma grande mobilização, 36. Todos falaram nesse sentido. Nós vamos agora, a próxima reunião vai ser com todas as centrais. As centrais, naturalmente, já têm um plano de trabalho que eu estou apoiando totalmente, que é esse debate nos estados. E os deputados e senadores que puderem vão estar nos estados. Eu farei o possível para estar na maioria dos estados, participando desse debate, para assegurar esse avanço. É um avanço irreversível. Tem alguns empresários que resistem, que não querem entender a realidade. A realidade é essa, nós vamos caminhar para a jornada num primeiro momento de 40 horas e depois para 36. E o projeto fala exatamente isso. Tantos projetos que estão na Câmara, quanto os que estão aqui no Senado, eles vão para 40 horas num primeiro momento, depois a escala vai sendo de diminuir para 1 hora por ano até chegar a 36. Todos ganham, repito isso, a produtividade ganha, a saúde do nosso povo ganha. O nosso povo, por exemplo, passa horas e horas no transporte de um ônibus para cima e para baixo, e depois tem que ficar ainda mais um período acima daquilo que seria o recomendável no horário de trabalho. Se reduzirmos para 36 horas, o empregador poderá, inclusive, negociar como é que será as 36 horas. Ou no primeiro momento, que vai ser, repito, 40 no primeiro momento e depois 36, de forma tal que adapte à realidade do país, mas desde que não tenha mais que 40 horas por semana e, no segundo momento, não tenha mais que 36.
Pois é, senador, é um ponto que eu ia chegar agora, mas que o senhor já adiantou aí muito bem, né, sobre esta compreensão importante que os empresários precisam ter, né, sobre esta proposta e também o trabalhador. Eu acho que esse é o momento, então, do trabalhador acolher essa ideia, compreender ela, os benefícios e principalmente os próprios empresários, que são aí os empregadores, né, os que contratam os trabalhadores. E o senhor tocou em um ponto muito importante, que é a qualidade de vida do trabalhador, que hoje nós observamos que há, né, esse desgaste no trânsito, a qualidade também, muitas das vezes, de distância que o trabalhador tem da casa até chegar no trabalho, né? Então, essa proposta, ela claramente mostra a visibilidade para a qualidade de vida de quem trabalha, né? É isso mesmo. Tem uma das chamadas que é essa. Reduzir a jornada significa ampliar os anos de vida, né? Reduz a jornada e aumenta e melhora a perspectiva de a nossa geração poder ter tempo maior. Ele vai continuar contribuindo para a Previdência, para o Fundo de Garantia, ele dará a sua ajuda ao Estado, né? E a arrecadação dos impostos aumenta. Porque se você tem mais gente, repito de novo, trabalhando, e esse dado é importante que o Diese forneceu, só as 40 horas já dá 36, já dá mais de 3 milhões de empregos. Calcule as 36 horas semanais. Pela mesma proporção, então seria 6 milhões de novos empregos. Isso é fundamental para o nosso país. É um país que tem tudo para desenvolver. As políticas são cada vez mais ousadas na área da indústria, cada vez mais avança a robotização. Bom, se aumenta a robotização, né? Os robôs começam a produzir no lugar do homem. O homem tem que ter seu espaço. O espaço do homem e das mulheres só pode ser assegurado com uma jornada menor, garantindo o aumento de produtividade, inclusive o aumento do lucro. Eu sempre digo que eu não sou contra o lucro. O lucro é tão bom que eu quero também que os trabalhadores participem do lucro das empresas. Mas esse é um outro debate. Mas só reduzindo a jornada já melhora muito, muito a qualidade de vida do trabalhador em todo sentido. O senhor, a senhora que está assistindo nesse momento, né? Não vai precisar sair correndo de casa e voltar às 10 horas da noite. No meu tempo era isso. Porque eu morava muito longe da empresa e até eu chegar na empresa para pegar 7 e soltar 6, era um período enorme de fazer ainda hora extra, né? E fazer hora extra, eu saía de casa às 6 horas, chegava em casa às 10 horas da noite, nem via os filhos, né? Nem via os filhos. Vai ficar mais tempo com a família, com os filhos, vai poder estudar mais também, né? E depois que eu parei de ficar até 10 horas dentro da empresa, que eu pude fazer um curso noturno, né? E ali eu virei presidente de Grêmio Estudantil e depois fui para o sindicalismo. Então, todos nós teremos mais oportunidade em todo sentido. Em todo sentido. Eu resumiria isso. Melhora em muito e muito a nossa qualidade de vida e a expectativa de vida. Se queremos ter uma vida mais longa, nós temos que ter qualidade de vida para que, então, possamos chegar aí, oxalá, a mais de 100 anos. E a gente faz uma pequena pausa, já estamos de volta com a entrevista com o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul. Não sai daí, voltamos já. Se liga no programa que está agitando a TV PT. Pode Tremer! O videocast para a juventude que gosta de política e para quem acha que não gosta também. Toda quinta-feira, às 18 horas, com reprise às terças no mesmo horário. Assista pelo canal do PT no YouTube, PT Sat, canal 1313, Rádio PT ou nas plataformas de streaming da Rádio PT. Não dá pra perder, né? Quer ver mais mulheres ocupando espaços de poder? Então se liga no Elas por Elas.
O programa que encara os desafios das mulheres brasileiras, a misoginia, discriminação, a violência política de gênero, muita perda de direitos. O LIC 180 tem papel importante e também vai estabelecer um diálogo. A importância da rotatividade. Que eu senti na pele. Mas, seguindo o debate, incentiva e prepara você, mulher, para a disputa política. De segunda a sexta, às 4 da tarde, na TVPT. O canal do partido que mais elege mulheres no Brasil. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. E a gente segue por aqui com a nossa entrevista no Café PT de hoje. Nós recebemos o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul. A gente segue aqui com o nosso bate-papo sobre essa mudança prevista, essa proposta aí apresentada por ele agora, que é analisada pela CCJ, analisada pelo Senado e também vai ser analisada pela Câmara dos Deputados, a proposta da redução da jornada de trabalho, que atualmente é de 44 horas semanais, mas de acordo com essa proposta apresentada por ele, a expectativa é para reduzir para 36 horas semanais. A gente vê que são mais de 102 milhões de trabalhadores de carteira assinada atualmente. Todo esse esforço que o presidente Lula faz visando que tenha mais trabalho no país, que as pessoas trabalhem de forma correta, formal, carteira assinada. Então, são milhares de trabalhadores que serão beneficiados com esta redução dessa jornada. Para a gente finalizar aqui, senador, nós estamos caminhando para o final aqui deste bom bate-papo que nós estamos tendo. Eu queria só que o senhor me respondesse, que o senhor propôs também uma sessão especial do Dia do Trabalhador, que está prevista, que vai acontecer no dia 9 de maio, lá no plenário do Senado. Eu queria que o senhor explicasse para a gente como vai ser essa homenagem, o que esperar dessas comemorações do dia 1º de maio, Dia do Trabalhador. Eu fiz uma conversa muito boa com todas as centrais, com todas as confederações de trabalhadores, todos vão se mobilizar para o dia 1º de maio. Nós fazer um bom debate, não é só homenagear o trabalhador, Nós queremos mostrar que é possível melhorar a qualidade de vida dos trabalhadores e de suas famílias. Então, nós vamos fazer um debate ali, vamos falar em redução de jornada, vamos falar em previdência, vamos falar em salário mínimo, vamos falar em qualidade de vida, vamos falar em expectativa para o nosso país, queremos um país cada vez melhor para todos, vamos falar da importância da democracia. Então, esse movimento todo que nós estamos fazendo para esse dia há de ser um grande dia aqui no plenário do Senado, para lembrar a luta histórica que vem de séculos atrás até esse momento em que nós nos encontramos. Graças a Deus, a minha opinião, quem pensa diferente a respeito, nós temos sobre a liderança do presidente Lula, que está ajudando a reconstruir o nosso país. E aí, nesse sentido, eu quero dar um elogio aqui ao ministro Marinho. Eu tive com ele recentemente, ele disse que, olha, pai, conte com o nosso apoio. Claro, tem que ser uma ampla negociação, com empresários, com o governo, para chegarmos aí numa proposta de redução de jornada que realmente permita melhorar a qualidade de vida do trabalhador. Então, 1º de maio, o Marinho está convidado também, como está convidado para estar nas comissões. E eu quero dar um exemplo bom, já que eu falei do Marinho, O Marinho ontem me dizia ainda, não foi ontem, foi numa outra oportunidade, que lá em São Bernardo já é 40 horas. E no tempo que ele era presidente do sindicato, ele conseguiu emplacar as 40 horas. E veja como é uma realidade em inúmeras categorias já. Nós queremos trazer para o todo, atendendo aqueles que mais precisam, o turno de trabalho que não ultrapasse, como manda a Constituição, 8 horas, mas no limite de 40 horas, e depois 36. Ele deu o exemplo de São Bernardo, por exemplo, lá já é 40 horas semanais. Tem a GM no Rio Grande do Sul, que também é 40 horas. Poderia aqui dar dezenas de exemplos de empregadores que já entenderam que dá para reduzir a jornada
sem nenhum prejuízo, pelo contrário, aumentando a produtividade da empresa. Maravilha, senador. E vai ter a marcha sobre Brasília, viu? No dia 29 de abril, que vai ser muito importante que venham os trabalhadores liderados pelas centrais e confederações para um grande encontro aqui em Brasília, e nós estaremos aqui esperando eles. Ou seja, muita coisa boa por vir aí, né, senador? Senador, agradeço demais a sua participação aqui conosco no Café PT e espero que o senhor volte em breve com boas notícias aí para os trabalhadores brasileiros. Muito obrigado, viu? Tamo junto. Abraço. Muito obrigado. E para você que acompanhou o Café PT de hoje, agradeço muito a sua companhia, obrigado pela audiência. Te faço um convite a continuar conectado na programação da TV PT Brasil e a gente, claro, se encontra numa outra edição. Até mais. Tchau.